Você acha que ele estava preocupado? Nem tinha feminismo ainda na época. Foi Dom Pedro? Foi Dom Pedro. Tem um documento, isso tem um documento, isso tem um direito, assim. Quer dizer, vamos combinar que o responsável pelas mulheres estudarem no Brasil foram os jesuítas, né? Porque quando eles formaram as primeiras escolas, inclusive aqui o Pátio do Colégio, que é de 1554, os jesuítas ensinavam tanto mulheres quanto homens índios. Ah, era para catequizar, sim, que bom, né? Que eles catequizaram e ajudaram os índios a pararem de matar uns aos outros, né? A pararem de cometer canibalismo, para ensinar a doutrina cristã. Então, assim, ou seja, os católicos foram os primeiros a querer ensinar as mulheres. E paralelo a isso nós temos, imagina, as doutoras da igreja. Hoje nós temos 4 doutoras na igreja. Santa Edelgarda, que é do século XII, Santa Catarina de Sena, século XV, se não me engano. 15 ou 16, não me lembro, tá? E as 2 Teresas. Gente, elas eram... a Santa Edelgarda fez descobertas na ciência que até hoje são usadas. Santa Edelgarda descobriu o clitóris feminino. Então, mulheres sempre puderam estudar quando elas se dispunham a isso, quando elas queriam. A gente não pode incorrer em anacronismo e achar que o acesso a livros era o mesmo que a gente tem hoje. A gente não tinha, obviamente não tinha internet, mas assim, era um outro funcionamento social. Então, tanto homens quanto mulheres, quando queriam ingressar na vida intelectual, ingressavam. Jane Austen, quantas autoras a gente tem femininas? De séculos atrás. A própria Mary Wollstonecraft, quando a Mary Wollstonecraft foi uma liderança política da Revolução Francesa. Ela veio da Inglaterra, migrou para a França para militar pelos direitos das mulheres. Só que se ela não pudesse fazer isso, se fosse proibido a mulher se manifestar, ela não poderia frequentar esses encontros políticos para poder se manifestar. Assim como a Olympe de Gouges, que foi outra que escreveu o Manifesto do Direito da Mulher. Então, assim, o ponto em que parte elas foram proibidas de fazer isso, entende? Uhum. Quando você fala da proibição na escola, aí existe também um momento cultural específico na Europa, que era quando os meninos iam às escolas, o ambiente escolar geralmente estava atrelado à criação para a vida militar, né, pro militarismo. Então era um ambiente extremamente hostil, onde eles passavam fome, passavam privação de sono, eles apanhavam. Não era um ambiente para meninas. Meninas aprendiam ofícios com as suas mães, ajudavam nas coisas da casa, ajudavam a fazer pão para vender depois. Era uma coisa natural, entendeu? Não é que assim, as mulheres são proibidas. Não, a mulher não vai pra guerra, né, gente? Exatamente. Então era muito comum, inclusive entre a burguesia e a nobreza, que aliás, o ideal para as famílias, né, o que todas as famílias almejavam era sempre ter 2 filhos, para que um fosse destinado ao sacerdócio e outro destinado para a vida militar. Mas ambos tinham essa formação intelectual, o sacerdote onde ele fosse se formar para o sacerdócio, e o militar nas escolas. Então era um pouco óbvio que a mulher não ia ter esse acesso, mas mesmo assim elas tinham, porque nos mosteiros femininos elas tinham esse acesso a todo esse estudo. E as mulheres que não queriam ser religiosas ficavam na casa com as suas mães fazendo as coisas de casa. Era uma questão cultural. A maioria das pessoas era analfabeta. E você acha que a sociedade é mais dura com a mulher que com o homem? Em que sentido, você diria? Eu vejo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, assim, que eu nunca tinha reparado até ficar adulto, tá? Nunca tinha me passado. Tá. Então, por exemplo, quando você tem um divórcio, por exemplo, tá, é muito comum a mulher perder as amigas do grupo. Tá. Né? Por exemplo, você tem um grupo de amigos, né? Sei lá, 4, 5 casais que sempre viajam juntos, que estão sempre juntos. Sim. Aí você vê uma mulher divorciada, aquele cara, ele não é excluído daquele grupo. Mas aquela mulher... Você acha? Eu percebo isso. Aquela mulher vira uma ameaça. Será que é uma coisa mais interior? Eu acho que sim. Aquela mulher vira uma ameaça do tipo, ela é solteira agora. Tá. Você trouxe um ela ponto bom. Solteira agora, então, sabe? Olha só. Vou trazer ela pra dentro da minha casa? Vou tomar banho enquanto ela fica na sala com meu marido? Eu tenho um super lugar de fala nesse negócio. E é o seguinte, quando eu me converti ao catolicismo, é claro que foi uma transição, né, aconteceu aos poucos, mas o que acontece? A maior parte das mulheres da minha idade católicas são casadas. Minha melhor amiga católica está no 7º filho. E eu me dou muito bem com essas famílias todas e tal. E às vezes eu vejo que elas se encontram e tal, e acabam, por vezes, não me chamando quando tá todo mundo. Porque é natural, vamos supor, eu sou separada do pai da minha filha. Uhum. Você concorda que é natural que, assim, se tem 3 ou 4 casais de amigos, eles vão falar, vamos chamar aquela mulher solteira? Uhum. E não que eles não façam, tá? Tipo, essa minha amiga que foi dos 7 filhos, sempre me chama Réveillon, Natal, ela me chama pra casa dela, ela realmente, tanto que é minha madrinha de crisma e tal. A Tutu. Beijo pra Tutu. Mas você concorda que é esquisito ter um monte de casal e uma mulher solteira lá junto? Cara, eu concordo. Mas eu questiono o homem não perder esse acesso e a mulher perder. Você acha que o homem não perde? Eu acho que não. Eu preciso analisar isso melhor.
Eu quis falar sobre isso trazendo o meu exemplo, mas eu nunca reparei na questão dos homens. Né? Por exemplo, eu acho, por exemplo, que um homem que tem filho e é divorciado é fofo. A mulher que tem filho e é divorciada, tipo, o cara que vai namorar, ele fala, putz, cara, eu tenho que ver, porque eu vou ter que assumir a criança. Né? Cara, posso falar uma coisa? Isso é uma coisa... Você sabe que depois que eu virei mãe, choveu muito mais na minha horta do que eu Você acha? Pra mim aconteceu o contrário. Eu não sei o que acontece, claro. Você acha que esse argumento não, do tipo, que pro homem é tipo, ai que fofo, ele tem um filho, e pra mulher é do tipo, putz, cara, se eu quiser ela, vou ter que assumir a criança? Eu acho que é muito caso a caso. Pra mim, a minha filha, ela atrai mais do que eu ser mãe. Qual que é a idade dela? Ela tá com 7. Mas não sei se é porque, tipo, sou eu sozinha com a minha filha, os homens... Não sei se eu instigo esse negócio de cuidado do homem, uma mulher com uma filhinha, uma menininha. E é muito... Cara, tem coisa mais fofa que uma menininha de 7 anos de lacinho, rezando em latim, num tercinho na mão. Tipo assim, eu acho que isso Você bota ela pra... Ela briga comigo se eu não rezo em latim. Se eu começo a rezar em português, ela fala, o que é isso agora? Peraí, você fala latim? Eu estudo latim, mas as nossas orações são todas em latim. A missa que eu frequento é latim, né? A missa tridentina. A missa? A missa entendo. É porque eu frequento há 3 anos esse rito, né? Então a missa... Mas quando o padre faz a homilia é em português. E quais são as principais diferenças, assim, que você vê entre as línguas, assim? Porque o português derivando do latim, você... Sim. Tem algumas... é bastante diferente. Por exemplo... A própria palavra, pega uma palavra Deus, você tem o final da palavra é o que vai dizer se é sobre, por exemplo, essa camiseta que eu tô, Et Antilla Domini, eis aqui a serva do Senhor, né? Então o Domini aqui, eles mudam o final do substantivo. Então, por exemplo, Deus você pode falar Domini, Dominus, gente, fugiu. Mas tem algumas formas de você... Inclusive na agenda que eu te dei tem as orações em latim. Então eles mudam não só não só o verbo, como eles mudam também o substantivo, o final. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Você tem que conjugar o substantivo também. E você acha que a Bíblia sofreu alterações com essas traduções? Eu acho que não, porque eu tinha muito essa ideia na minha cabeça. A Bíblia é em latim. A Bíblia, ela foi escrita em aramaico e grego. Quem traduziu ela para o latim foi São Jerônimo no começo do século IV. E você acha que se perderam os ensinamentos nessas traduções? Sabe por que eu não acho? Porque é o seguinte, se você pegar o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, a Torá diz que... A Torá, né? Primeiro deixa eu voltar um pouquinho. A Torá, né? Os judeus só bateram o martelo do que estaria dentro da Torá no século VII. Então... até então, como existiam várias tribos judaicas, eles ainda estavam em discussão sobre o que entraria no livro sagrado e o que não entraria. O que não entraria. Então hoje você tem a Torá, você tem o Talmud, você tem a tradição oral do judaísmo. Assim como o catolicismo tem a Bíblia, tem o catecismo e a tradição oral também. Quando você pega o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia, e a Torá, você vê que está escrito exatamente igual. Não existe diferença nenhuma. Você fez essa comparação? Sim, é só você pegar. Assim, os ensinamentos são os mesmos. Você pega versículo o Pentateuco é Gênesis, Números, Deuteronômio e tal. Qualquer versículo que você pega, pode perguntar para qualquer judeu. Eu não tenho Torá, tá? Mas se você dá uma estudada rápida, você coloca ali versículo tal do Antigo Testamento, é o mesmo. O Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são os mais importantes, que são os que estão na Torá. Os Salmos também são os mesmos. Salmos acho que entram tem um outro livro do judaísmo que eu não me lembro o nome, que é entre os Salmos. Os Salmos também são exatamente iguais na Bíblia e no judaísmo. E tem uma ideia, porque assim, é importante a gente entender como a Bíblia foi compilada, porque existiam cartas, então você tinha as cartas de São Paulo Apóstolo espalhadas pela Europa, pelo Oriente e tal. Você tinha os evangelhos escritos por São Lucas, São Mateus, e você tinha as cartas do Antigo Testamento. O Pentateuco já estava fechado na época. Quando começa os concílios para definir o que entraria na Bíblia, isso já, no livro sagrado cristão, isso já no século IV, no início do século IV. Tipo reuniões? Concílios são reuniões vamos supor, da diretoria da Igreja Católica. Então os bispos, os cardeais e o Papa, que é o chefe, né? Claro, isso tudo... Você invoca o Espírito Santo, tem toda uma questão de muita oração. Então eles pedindo o auxílio do Espírito Santo... tomam algumas decisões. Então, essa série de homens que estudam muito a doutrina da igreja, que estuda as Sagradas Escrituras. Então, quando começou a se formar a Bíblia,
foi através desses concílios católicos, no final do século III, começo do século IV. Quando eles batem o martelo, aí demoram uns 2 concílios, eles batem o martelo. Beleza, a Bíblia é isso aqui. O que acontece é que existem ali alguns livros que eles não consideraram inspirados pelo Espírito Santo. E que hoje está na moda de falar do livro de Enoque, eles falam. Só que não entrou, já desde aquela época, não é que tiraram da Bíblia, é que não tinha Bíblia. A Bíblia começou a se discutir o que seria o livro sagrado, que é a Bíblia, no final do século III, começo do século IV. Essas escrituras estão na Bíblia evangélica? Não, a Bíblia evangélica tirou muitos dos livros do Antigo Testamento. Porque aí elas acompanham o que os judeus definiram que estaria no livro sagrado deles. Só que o livro sagrado dos judeus só é compilado, só é definido no século VI ou VII. Tá. E como que você vê essa discussão dos católicos e dos evangélicos? Você acha que a Bíblia que nós temos hoje chega a nós como ela é por causa da igreja? Eu poderia dizer isso? Sim. E só um adendo que eu esqueci de dar. Poderia dizer que isso é um feito da igreja católica? A compilação da Bíblia... pensa que por 3 séculos os cristãos só viviam através da tradição oral e das cartas espalhadas. As cartas que São Paulo escrevia, as cartas que os apóstolos escreveram, o Pentateuco, eram cópias feitas manuscritas. Imagina, cada um copiava, né? Nanquim, pensa, naquela época. E aí tem uma outra coisa, quando as pessoas dizem que a Bíblia pode ter sido modificada, geralmente eles atribuem isso à Igreja Católica e aos primeiros concílios, né? De Nicéia, ali, 325... só que isso não faz sentido, né? Porque aí, vem São Jerônimo e traduz a Bíblia que estava em hebraico e em grego para latim. Tanto que a tradição da igreja hoje, a tradução que a gente usa é de São Jerônimo. Aí os protestantes têm outras traduções deles. Só que se você pensar... que outro dia eu rebati uma pergunta que falaram que tiraram a reencarnação da Bíblia. Eu falei, gente, isso não seria possível, porque atribuem essa retirada da reencarnação da Bíblia a uma mulher que era... casada com o imperador do século V. Só que no século V, meu amor, a Bíblia já tinha milhares de exemplares pela Europa inteira, pelo Oriente inteiro. E não existe, você pega uma Bíblia católica e compara uma com a outra, estão todas iguais. Não teria como ela mandar queimar ou fazer essa mudança em determinados trechos da Bíblia, considerando que já tinha milhares de Bíblias espalhadas pelo mundo inteiro. É uma doidice falar isso. É a diferença do espiritismo a reencarnação. Pro catolicismo, né? A vida eterna e a reencarnação. Isso. Né? A reencarnação também é eterna. A diferença é que eles acreditam que você volta várias vezes pro mundo e o católico acredita que é uma vida só. E aí já fica decidido se você vai pra cima ou pra baixo. É meio que assim. É a principal diferença. Tem uma polêmica que veio à tona uns anos atrás, que é o livro de Judas, que teria sido encontrado... que a igreja não reconheceu, que Judas nunca teria traído Jesus Cristo, que aquilo seria tudo combinado, né? Assim, gente, olha só. Existe um livro de Judas e que a igreja não reconheceu. Eu não sabia dessa teoria. Foi uns anos atrás, mas essa notícia foi amplamente divulgada, assim, em portal tradicional, assim, de Globo News. Você não lembra disso? Não. Que a igreja não reconheceu o livro de Judas. Então, mas a mesma igreja que não reconheceu o livro de Judas... reconheceu a Bíblia como ela é hoje, né? Sim. Então, as pessoas precisam decidir se elas creem no livro que a igreja definiu que é o sagrado, ou se elas não creem. Porque se a igreja, no século III, IV, definiu que aquele livro não entraria, tinha seus motivos, né? E aí, é claro, a gente tem, assim, números... É o que eu falo, cara, ser católico é um exercício de humildade diário, porque sempre que vem esse comichãozinho do tipo, mas será, mas isso o quê? Você começa a pensar em São Tomás de Aquino, você começa a pensar em Santo Agostinho, você fala, cara, esses caras eram gênios, um nível que nunca antes se viu na história. Santo Tomás, pra mim, acho que foi o gênio, tanto que ele é o doutor dos doutores. Eu vou trucar Santo Tomás? Não vou, entendeu? O cara falou que era isso aí, então, assim, deixa eu só ficar quieta e consentir, sabe? E vem cá, retomando o nosso assunto, qual que é a tua opinião sobre aplicativo de relacionamento? Eu não acho tudo mal, não. Você teria? Deixa eu contar uma história. Eu nunca contei isso. Quando eu fiquei solteira ano passado, tem uma amiga minha muito engraçada, que mora na Califórnia. E ela é super católica, ela é super a favor. Não, você tem que se inscrever num coisa católico. E eles têm um aplicativo católico, para relacionamento católico, que é americano. Mas tem uns brasileiros inscritos. Eu falei, ai, Ana, que vergonha, não tenho coragem. Ela falava, vai.
Aí eu peguei e falei, tá bom, me inscrevi. Aí peguei uma foto minha bem bonita, eu tava assim, bem bonita essa foto. Modéstia à parte, aquela super modesta, não, mas uma foto, sabe quando você olha e você fala assim, né, eu caprichei. E aí você vai respondendo as perguntas, você vai à missa com qual frequência? Deu, todo dia. Você reza... todo dia? Vou todo dia, graças a Deus. Você reza o texto com qual frequência? Todo dia. Você frequenta a missa em latim ou em português? Em latim. Você não sei o que, né? Aí, meu filho, deu 2 dias, me baniram do aplicativo porque falaram que era um fake. Para! Juro. Te baniram? Tipo assim, eu não sei, eu fico imaginando assim, alguém olhar, tipo assim, eu tava uma foto, eu tava com cabelo loirão, assim, bem loirão, eu tava mais, não vou dizer sensual, mas era uma foto que chamava atenção. Falei assim, pô, essa mulher aí vai na missa todo dia, reza o terço em latim todo dia. Não, desculpa, isso aqui é um fake. Cara, todo dia? Como que é a sua rotina? Você tem horário? Eu tenho horário, eu gosto de acordar, 5 da manhã eu gosto de estar pronta. Tá. Então, tem dia que eu acordo às 4, tem dia que eu acordo às 4h50. Às vezes, nem sempre eu consigo acordar às 5, às vezes eu acordo às 5h30, mas esse é meu horário geral, assim. Aí, o que eu faço? Eu acordo, coloco meu lookinho do dia, faço as minhas orações, começo... de manhã é o horário que eu tenho pra... Eu dou uma olhada no que eu preciso... Quanto tempo pra rezar o terço? 15, 20 minutos. 15 minutos. Em 15 minutos eu rezo o terço. Aí eu começo a responder coisas de WhatsApp, começo a programar meu dia. E aí chega a hora de eu acordar minha filha. Eu acordo a minha filha lá pelas 6, ajudo ela a se trocar. Às vezes, hoje em dia não precisa mais que eu ajude ela a se trocar. Faço o lanchinho dela da escola, tomo 2 copos de água desse tamanho de água com sal integral. Faço um cafezinho pra mim, lanche da minha filha. A gente sai de casa às 6h30, levo ela pra aula. Deixo ela na escola, vou à missa. Saio da missa, vou à academia. Aí já deu tempo de eu buscá-la. Eu busco ela na aula. Olha essa roupa de academia. Ai, que polêmica! Gente, isso é uma polêmica, porque lembrei, porque eu vi um corte de você falando que você não usa biquíni na praia e tal. Você usa legging e top? Não, então, mas olha só, eu uso a legging, calma. O que acontece? Eu uso a legging, mas eu comprei umas camisetas, eu tenho umas camisetas que vão até o meio da coxa. Tá. Ou uso camisetão oversize, como eu gosto de correr, eu corro muito, né? Eu corro muito, não, eu gosto de correr. Eu uso bermuda mesmo e camisetão. E top embaixo. Então, assim, eu vou meio tomboy, assim, pra academia, entendeu? O que te incomoda vamos supor, né? Vamos supor que não te incomode quem usa, mas se você usasse uma legging com uma camiseta de track field normal, o que te incomodaria? Olha, Firmino, viver a virtude da modéstia é algo tão... Foi uma das experiências mais loucas da minha vida, assim, principalmente após a minha conversão. Porque é algo que a gente está acostumado tanto com esse mundo sexualizado, que a gente... E eu mesma, assim, às vezes... Eu nunca fui muito vulgar na forma como eu me vestia, mas eu vejo... Principalmente quando eu trabalhei com moda, eu me vestia de uma forma que eu não considero vulgar para os padrões do mundo, mas eu olho hoje e falo, cara, por que eu estava exibindo a minha perna assim? Por que eu estava marcando meu bumbum tanto assim? O que eu ia ganhar atraindo homens que olhassem para mim com esse olhar sexualizado, sabe? E quanto mais você começa a vestir a modéstia, mais você vai crescendo na virtude da vergonha. Isso eu aprendi com Santo Tomás. A vergonha é uma virtude, né? A vergonha que é um medo da desonra pública. E também existe um componente que é da virtude da caridade, que é um pouco mais polêmico, que é o seguinte: você, quando desenvolve a caridade e busca isso, você se preocupa também com o que o outro vai sentir quando ele te vê. Então, por exemplo, uma mulher que se veste de uma maneira extremamente sexualizada, que ela coloca a mini saia, o cropped do saltão e sai... Cara, você vai estar no ambiente, você não sabe se tem um cara ali em crise de casamento, se o cara vai olhar pra você, se ele vai dar em cima de você, se ele vai ficar pensando em você. Ah, mas então tem que ficar pensando no que as pessoas vão pensar. Cara, uma mulher cristã pensa nisso. Você não quer atrair olhares despudorados a qualquer custo, entende? Você fala assim, poxa, você quer preservar pelo casamento das pessoas, porque você é a favor do casamento, você quer que todo mundo prospere, né, e alcance o céu através do seu matrimônio. Então você começa a pensar nessas coisas também, mas eu entendo que é algo complicado de se falar hoje, né? Ah, eu me visto assim porque eu penso que homens podem me olhar. E claro, não é porque eu me visto assim que eu tô impedindo de um homem taradão da vida me olhar e pensar em mil coisas, não é isso. Mas se eu posso fazer a minha parte, eu faço. E eu passei a me sentir desconfortável, assim, usando calças mais justas que desenham a nossa área do quadril. Eu realmente... Você acha que mulher se veste pra mulher? Eu acho que mulher se veste para inflar o próprio ego. Aí, se esse ego vem do elogio das mulheres, da inveja de outras mulheres, ou se vem do elogio dos homens, acho que é de cada uma. Mas eu acho que... E essa é a mesma lógica que você usa pra praia? Essa mesma...
essa mesma lógica. É que eu não sou uma pessoa que frequenta a praia, pra ser bem honesta. Eu não gosto de mas praia. eventualmente, assim, sim, for sim, com a aconteceu, família, deu nas isso. férias. Eu vou à praia, aí tem várias coisas, por exemplo, eu não uso protetor solar, porque aí eu já sou essa mãe natureba que acha que tudo tem petróleo, faz mal pro corpo, nananana, então eu não uso protetor. Então eu já não vou ficar estiradona assim no sol. Então o que eu faço geralmente? Eu vou com um maiô e um caftan em cima, um caftan chiquérrimo geralmente, ou uma saída não, um panô que a gente chama, né, um negócio, e eu fico com a minha filha, geralmente eu vou por causa da minha filha. Então assim, vamos fazer castanha de Você não areia. toma sol? Tá um pouquinho, pode ser assim que pode acontecer de eu ficar de maiô e deitar assim 5 minutinhos, E você voltar não pra faz sombra. skincare nenhuma? Cara, skincare eu lavo com... Você tem uma pele ótima. Sério? Obrigada. Mas Olha, sabe o que é isso? você Dieta carnívora. Você não, Minha pele melhorou muito com dieta cetogênica. você não come nada de legumes, de fruta? Como? Então, eu tento manter um limite de 20, 30 gramas de carboidrato por dia. Hoje comi 2 pães de queijo, já foi minha cota. Nada? Nada. Eu faço caldo de ossos, mas eu como assim, blueberry, frutas vermelhas. Eu como, mas eu gosto de bicho, boi. Tá, boi, mas tipo como arroz, boi. feijão, macarrão, de jeito nenhum? Não. Você não sente falta de massa? Não sinto. Doce? Doce sinto. Eu Sobremesa? sou super... eu sou do doce. E não Aí vai eu dou uns... Não, Dá uma ontem- roubadinha? Essa semana, então, eu dou umas roubadinhas daqueles doces. Eu adoro inventar coisas. Essa semana eu criei um quindim keto. Aí você come? Aí eu como. Tipo doce, torta, pudim, brigadeiro, sorvete? Se for sem açúcar e low carb, sim, sem farinha, sim. Aí eu gosto de criar em casa. Tem umas marcas que fazem alguns Você não low carb. come trigo? Não. Mas você não é celíaca? Não, mas trigo é uma coisa que eu parei de comer adolescente já, antes de virar modinha. E me fez muito bem. Me fez muito bem parar de comer trigo. Eu me sentia inchada, estufada. Pode ser uma questão do meu corpo. Mas enfim, voltando à questão do protetor. Então na praia eu não passo protetor. Por que a gente tá falando isso? Não, eu perguntei do seu skincare. É que a gente O mudou. skincare, é verdade. E aí o que eu faço? Hoje eu tenho um óleo que eu uso de açaí, de uma amiga minha, que tem uma marca que chama Bior, que é bárbaro. Então eu lavo. O que eu faço às vezes? Como eu uso muito rímel, eu lavo com shampoo infantil para tirar o rímel dos olhos. Lavo com shampoo, com um sabonete neutro de pele e passo esse óleo antes de dormir e de manhã não lavo, não faço nada. Porque a tua Claro, eu pele lavo o rosto com água, né? Sua pele é ótima. Ai, obrigada. Mas eu já tive muito Ótimo. problema com pele, porque eu tinha síndrome do ovário policístico e tal. Então eu tive muita acne. Enquanto você estava falando da mulher católica, me ocorreu uma dúvida que hoje em dia é uma polêmica, que é o tal dos casais abertos à vida. E assim, é uma polêmica até dentro da igreja, porque eu conheço milhares de pessoas, assim, muito católicas, muito devotas, que não saem de missa. Sim. E assim, e tem laqueadura, enfim, o marido tem vasectomia, tem 2, 3 filhos e fala, tipo, é impossível ter mais. Sim. Onde que você se encaixa? Eu pergunto isso, por que é uma polêmica pra mim esse assunto? Porque a gente vem de uma geração que ter 8, 9 filhos era aquele casal muito pobre, miserável, de uma casinha de pau a pique, tá? Tá. Né? É aquele casal estereótipo de Bolsa Família. Tá. Aí corta para famílias de classe alta e classe média alta, neste movimento da Igreja Católica, onde você tem, por exemplo, o Casarré, o Ítalo Marcilli, que são pessoas bem posicionadas. Eu tenho visto cada vez mais casais Sim. que são abertos à vida. Sim, verdade. E isso é uma polêmica até dentro da igreja. Como que você vê isso? Assim, né? Se a gente for seguir o que a igreja diz, né? Ela diz que você pode evitar filhos. Isso não é opinião minha, tá, gente? É o que a igreja fala. Que você pode evitar filhos caso você não tenha condições psicológicas ou financeiras para educá-lo. Só que ela não permite de nenhuma forma a prevenção artificial. Então você não poderia usar camisinha, nem DIU, nem pílula, nem nada disso. Então existe o método Billings e existe a tabelinha. Então assim, você conhecendo o teu corpo, você espaça as gravidezes. Isso é lícito perante a igreja. Como eu vejo isso, é o que eu sempre falo, é uma questão que a igreja estipula já de forma tão clara que... Não cabe argumentação. É isso, é a hora da gente ser humilde e falar, olha, eu não posso ter opinião sobre isso porque eu escolhi seguir uma religião e eu não posso escolher as partes que eu quero seguir delas, as partes que eu não quero. Então e é claro que eu entendo que existem famílias muito simples e que têm condições tristes ou
Nossa, aliás, eu vou até trazer um exemplo aqui. Eu conhecia no ano retrasado uma moça, nossa, fantástica, a Beatriz, lá do Rio de Janeiro. Eu estava gravando um documentário com o Centro Dom Bosco que a gente entrevistou ela. A Beatriz, ela estava grávida do seu 6º filho e ela tinha um câncer. E 6º ou 7º. Nova, linda, Beatriz. E ela optou por parar o tratamento dela. E ela tinha essa opção, ela poderia falar, não, eu quero abortar ou vou fazer o tratamento mesmo sabendo que eu posso perder meu filho. Mas ela falou, não, vou parar o tratamento e mesmo sabendo que eu posso morrer de câncer, porque a minha prioridade é o meu filho. E o que aconteceu? Faleceu? Não, o filho nasceu e ela tá viva até hoje. E ela voltou ao tratamento e ela teve 2 filhos já nessa circunstância. E tem uma amiga minha aqui de São Paulo, a Clarissa, que também tem também um problema, ela tem um tumor, e ela passou por 2 gravidezes nessa mesma situação. E é incrível quando eu vejo esses casos, porque Deus é tão bom, que quando a mulher se entrega assim de corpo e alma, parece que Deus dá essa graça, ele fala assim, não, nossa, você foi tão fiel a mim, então, né, teu amor é tão grande que eu vou te dar também em troca enfim, eu vou postergar a tua vida, eu vou te dar outras bênçãos. E nenhuma dessas meninas é super milionária, tá? Tipo, pelo contrário, a Beatriz tem uma vida bem modesta no Rio de Janeiro. Ela era personal trainer, hoje ela tem não sei o que ela faz, não me lembro. Mas são pessoas que não são, assim, super ricas. Porque o católico, ele tem um pouco disso, né? Ele tenta se descolar dessa necessidade material. Porque qual que é uma crítica que eu tenho muito a mentalidade de hoje? É assim, o casal decide não ter mais filho. Só vou ter um filho porque ele quer pagar uma escola de 15 pau pra criança. Ele quer ir todo ano, ele quer levar a criança pra Disney. E te falo, a família mais feliz que eu conheço tem 7 filhos e nenhuma das crianças viajou pra Disney nunca. Nem pra Europa. Entendeu? É a família mais feliz que eu conheço. Então, assim, eu não sei, assim, o quanto não é influência dessa mentalidade extremamente materialista de hoje, o fato das pessoas verem com maus olhos quem tem muitos filhos. Mas que tipo de vida você vai dar para essas crianças todas? Bom, eu vou dar muito amor, eu vou dar uma família estruturada, eu vou dar... Poxa, que mais que pode ser? O que pode ser melhor do que isso? Né? Então eu vejo muito isso hoje. Não vou ter só um casal porque viajar para a Europa todo ano é caro, esquiar é caro. Tá, mas quem disse que a criança precisa esquiar para ser feliz, sabe? Então eu vejo muito por esse lado. Assim. E agora, vamos ter outra polêmica. Você concorda com o casamento gay na esfera civil, no cartório? Eu acho que no sentido... Nunca ninguém me fez essa pergunta dessa forma. Muito bem formulada, aliás. Civil, eu concordo que civilmente qualquer pessoa deva poder ter direitos a formalizar o que elas bem entenderem. De novo, a igreja, você perguntou muito bem, porque eu vou repetir aquela da história da igreja. A igreja diz que não, então eu não vou contra a igreja. Agora, se 2 pessoas, independentemente do sexo, quiserem formalizar uma união, para que elas tenham direito, até no divórcio, ela tem adotam um cachorro, sei lá, qualquer coisa, ou cresceram juntos financeiramente, querem ter para depois facilitar caso venham a ter um problema e se separarem, não vejo por que não. E como você acha que é e deva ser o acolhimento dessas pessoas na igreja? Porque eu vejo que, por exemplo, o Papa tem sofrido crítica, Sim. O Frei Gilson foi denunciar. Gente, vocês denunciaram Frei Gilson, vocês não têm o que fazer. Mas como você acha que deva ser e como é o acolhimento dessas pessoas na igreja? A igreja deve receber vamos lá, todos nós somos pecadores. E assim, quando a gente fala da prática homossexual, a gente está falando de um pecado contra a castidade. Agora, quem você conhece hoje que não peca contra a castidade? Considerando que todo relacionamento sexual fora do matrimônio é um pecado contra a castidade. Ninguém, né? Fora as pessoas casadas. As pessoas que não são casadas. E aí você vai falar o quê? O mesmo pecado, claro, são coisas diferentes. Da menina de 18 anos que transou com o namorado. Exatamente. Ela tá pecando contra a castidade da mesma forma que um homossexual está pecando. Claro, existem alguns padrões, enfim, mas o fato é, você está pecando mortalmente, segundo a igreja, contra o sexto mandamento. Então, se a igreja aceita todo tipo de pessoa que comete pecados mortais, por que ela não pode aceitar, assim, ela deve aceitar no sentido de que ela deve acolher e ela deve instruir, ela deve falar de Deus, ela deve rezar pela conversão dessas pessoas, porque a gente reza pela conversão de todos, é isso. É claro, não existe esse preconceito da igreja. Uma coisa que eu não sou muito fã dos últimos papas, tá? Claro, o respeito é o pai da nossa igreja e tal. Mas eu entendo que eles eles fazem coisas muito dúbias, né? Então, o simples fato de fazerem um estardalhaço, quando o Papa Francisco quis dar uma bênção nos casamentos gays, ele não deu uma bênção no sentido de
dar um sacramento matrimonial. Ele falou, não, são pecadores como qualquer outra pessoa, eu vou abençoá-los. Sim, não a união deles, que aí seria um pecado para a igreja, mas abençoá-los como seres humanos, como almas. E isso a igreja deve fazer mesmo, abençoar pessoas. Sabe? Então, existe um pouco essa histeria, né, por uma parte da igreja, do tipo, oh meu Deus, a pessoa vive em pecado público, ela não pode ser... Cara, e eu acho errado, né, porque a gente, como católico, a gente deve prezar pela salvação das almas, né, a gente deve rezar pela conversão, a gente deve querer que as pessoas vão pro céu. E como é que você quer que uma pessoa vá pro céu se você vai ficar apontando o dedo, ficar discriminando, e afastá-las, né, da igreja? Não é por aí. Sim. E eu vi um corte seu recentemente falando sobre monarquismo. Sim. Fala um pouco pra gente, eu acho que isso é novo também. A gente não via muito, né? Porque assim, quando você fala em monarquia... Entre jovens não tinha. A ideia é absolutismo, né, gente? Exatamente. É Europa, século XV, é o rei, né? Com uma coroa de ferro. É o rei com uma coroa, assim, a população passando fome, cheio de rato na rua, de cólera, de peste negra. Aí fala assim pra Maria Antonieta, o povo não tem dinheiro para pão. Ela fala, deles brioche. Você sabe que é mentira essa frase? Não, porque assim, gente, a ideia pra mim de uma monarquia absoluta... Assim, quando fala em monarquia, penso numa monarquia absolutista. Eu penso nisso aí. Sim, sim. Tipo, século XV, ratos na rua e população perecendo e o rei ali com ouro. E que como brioches, é isso aí. Fala pra gente o que é. Vamos lá, vai. O que é a monarquia na conjuntura política, né, da coisa? É uma pessoa governando de acordo com as leis divinas. Não, eu tô falando da monarquia católica, vai. Seria a governança... Falando de... vamos de novo. Falando de Platão, que foi o que eu falei nesse debate, que a moça teve um pouco de dificuldade de entender, quando nós vamos para a filosofia clássica, filosofia política, né, a gente fala de Platão, depois Aristóteles dá uma incrementada ainda na teoria, e que faz todo sentido, e depois todos os doutores da igreja corroboram a mesma premissa e também entendem, é a seguinte... O melhor governo que a gente poderia ter para uma civilização seria uma mistura de uma monarquia com uma aristocracia, porque uma monarquia necessariamente presume que esse monarca seja um bom homem ou uma boa mulher. Geralmente é um homem, né? Mas enfim, a gente teve... Enfim. Então, seja um bom homem. O que seria um bom homem? Um homem que governe de acordo com as leis naturais. O que são as leis naturais? Direito à vida, de acordo com... Enfim, de acordo com as leis de Deus, né? Com a justiça. Ou seja, deve ser uma pessoa que governe para o bem, elevando a sociedade. E a aristocracia seria o governo de poucos homens, também governando para o bem e tendo sido preparados para isso. E se a gente pensar num monarca, isso é até algo que eu sugiro para quem está assistindo a entrevista, assista uma entrevista do Dom Bertrand. Dom Bertrand hoje seria o rei no Brasil. Para o Danilo Gentili. E tem uma outra para Marília Gabriela, também da década de 80, que é bárbara. Veja este homem falando. E aí vocês me respondem depois se vocês preferiam que ele regesse o Brasil hoje ou se qualquer político que a gente tem hoje regesse o Brasil. A gente vê que ele é um preparo e é uma humildade, é um amor pelo Brasil que você não vê em nenhum presidente que a gente já teve. E geralmente os reis, principalmente católicos, foram criados dessa forma. Quando a gente fala que a monarquia seria o menor tipo de governo, é porque a gente acredita numa hierarquia. Então, voltando a Platão, nós temos a monarquia que seria o governo de um homem bom. Quando esse homem se corrompesse, caso ele se corrompa, ele vira o quê? Um tirano. Hoje a gente aprende na escola que um monarca é necessariamente um tirano, porque a gente se baseia nos reis absolutistas, Luís XIV, Luís XVI. Só que o que aconteceu com esses reis? Eles se deram... Bom, o Luís XVI foi, eu né? ia perguntar, porque assim, essa teoria tá ótima, mas onde entra a vaidade, onde entra a ambição, a ira, a fúria? Então, mas você pega, assim, a gente teve reis, antes na França mesmo, né? São Luís, Luís XII, inclusive, ele virou santo de tão bom que o homem era, ele governava. E outra coisa, as pessoas não entendem hoje que os bons reis sempre foram os primeiros a morrer pela nação. Então, ao mesmo tempo que você tem privilégios sendo um rei, você também tem as suas obrigações. O rei sempre foi, na era medieval, sempre foi o primeiro, estava no front das guerras. Os reis dos feudais, eles sempre foram, claro, tinham uma capacidade muito melhor para governar, para liderar, porque eles eram preparados pelos melhores filósofos, melhores militares desde a infância, e eles eram militares. Eles não eram um rei que ficava ali sentado pedindo brioche, entendeu? E macarrão, comendo macarrão com a Maria Antonieta.
O que acontece? Luís XIV, e aí teve uma coisa que eu falei uma vez que é muito real. O mais próximo que a gente já teve de uma sociedade libertária, do Ancapistão, né, que os libertários defendem, que é a isenção do Estado, foi o sistema feudal, porque você tinha uma dissolução de poder. Então você tinha um rei e você tinha você tinha os condes, você tinha os seus representantes espalhados que estavam ali para servir ao povo. Então, quando acontecia um problema, tinha um surto de fome, uma crise de uma doença, de uma peste, essa pessoa responsável reportava ao rei o que estava acontecendo, e aí o rei mandava suprimentos para essa parte do reinado. E ele também dispunha, ele também ajudava as pessoas no sentido militar das coisas, né, da coisa, porque lembra que era uma época que haviam muitas invasões bárbaras, invasões de todos os tipos, então ele dava esse apoio militar e ao mesmo tempo ele não intervinha na economia dessas pessoas. Inclusive o imposto, sabia que o imposto que se pagava na época não dava nem 20%, ou seja, hoje no Brasil a gente paga 40%, o empresário paga 40% de imposto. Quanto paga no agro? Você deve saber melhor que eu. Assim, em nenhum período da idade da era feudal a gente teve impostos tão grandes como a gente tem hoje numa democracia. Então, assim, ao mesmo tempo, o rei não intervinha na vida das famílias, ele não falava como você tinha que educar o seu filho, ele não obrigava ninguém a colocar filho na escola, ele não falava que você tinha que ensinar tal coisa pro teu filho. Não, cada um era livre para fazer o que quisesse. E, ao mesmo tempo, se você tinha a sua pedaço de terra... Mas a gente vê, por exemplo, essas histórias monocráticas, né? Por exemplo, a Inglaterra ali, a primeira noite depois do casamento, aqui a gente tem a história ali de Coração Valente, né? Que quando casava, a primeira noite da esposa tinha que ser com o rei. Ou você tinha aquelas câmaras de tortura. Tortura? Não, você tem castelos medievais que você tinha... mas não era pra quem tava... Era pros inimigos. Você tinha aquelas câmaras de tortura, aí você... Mas isso não era uma coisa do rei, era uma coisa de todo... Assim, era uma coisa meio que todo mundo... A Escócia tem, por exemplo, aquelas caças bruxas, né? Mas olha que engraçado, isso aí não foi monarquia. A caça às bruxas que a gente teve... que a gente tem imagem hoje, se dá muito mais... Da Inquisição ali... Não. É muito mais do protestantismo nos Estados Unidos, as bruxas de Salem, que ficaram super conhecidas. Isso aí foi uma perseguição protestante às pessoas que seriam bruxas nos Estados Unidos. Quando a gente fala de igreja católica... Boston, né? Onde é Boston hoje, né? Tem vários núcleos lá, né, que houve essa perseguição. Quando a gente fala em tribunal inquisitório, primeiro que ele não tem a ver com os reinados, ele não tem a ver com a monarquia, ele tem a ver com o quê? Na época, pensa que era uma sociedade muito mais bruta, e a própria sociedade, por ser extremamente cristã e levar a sério certas coisas, se revoltava quando via alguém fazendo alguma atrocidade, e a própria sociedade apedrejava a pessoa até a morte ou matava de qualquer forma. O que a igreja, vendo essa situação, fez? Ela instaurou os tribunais inquisitórios para que a pessoa, ao invés de morrer sem poder se defender, tivesse o direito à defesa. Aí surge, inclusive, o direito à legítima defesa e surge a premissa da... Falei no começo da entrevista o nome. Surge a presunção da inocência. Então, a pessoa que era apontada como criminosa e que não tinha direito a se defender, passa a ter esse direito com a instauração dos tribunais inquisitórios feitos pela igreja. O que a igreja fazia? Ela matava alguém? Não. Ela falava, olha, de acordo com o tribunal, e te falo, acho que 80% das pessoas eram consideradas inocentes, tá, nos tribunais inquisitórios. E o que a igreja fazia quando alguém era considerado culpado? Ela dirigia para o Estado, ela dirigia para o rei. E aí o rei, de acordo com as leis do feudo ali, decidiu o que fazer com a pessoa. Aí se ia torturar, se ia matar, se ia prender, se ia fazer o que você acha que essa monarquia, ela tem que ter os poderes do rei, ele tem que ter limite? Olha só que interessante. Se a gente for pensar, nas monarquias, a voz do povo é muito mais ouvida do que na república. Se a gente pensar que o último plebiscito que a gente teve foi das armas, não sei se você vai lembrar, se foi 2004 isso? Eu lembro até do Luciano Huck e a Angélica fazendo propaganda, eu sou da Para. O que aconteceu? Segundo o plebiscito, a maioria dos brasileiros era a favor da liberdade de se ter armas. A gente foi ouvido? Não. Agora faz uma monarquia. Os plebiscitos que acontecem numa monarquia são ouvidos pelo rei. Porque o rei, que acontece? Ele tem uma responsabilidade eterna com aquele povo. Porque não é como um presidente que vai governar por 4 anos e depois vai deixar uma bucha para todo mundo pagar. Não é como... Aliás, se você comparar os gastos da família real britânica com os gastos do cartão corporativo do Lula, você vai cair para trás. Com o que o Lula gasta por ano, dava pra gente sustentar umas 8 famílias reais britânicas. Tá.
Mas então você acha que não tem que ter limite? Não, tem que ter limite, sempre teve, né? Porque uma vez que eu não defendo qualquer monarquia, tá? Porque pra mim uma monarquia islâmica não... Eu falo dessa absolutista, assim, que o rei, ele é um representante de Deus. Ah, eu tava falando disso porque eu tava falando... O absolutismo foi uma deturpação da monarquia que eu defendo. O que acontece? O Henrique XIV criou Versalhes, construiu Versalhes e trouxe todos esses condes, todo esse apoio que ele tinha, que estava ajudando essas pessoas das periferias, ele centralizou em Versalhes e aí virou aquele bando de rei dançando em Versalhes, dançando Mozart, sabe que eles dançavam, e comendo brioches e estourando champanhe. Aí sim foi um problema grave. Aí foi uma deturpação do que seria a monarquia. E deu ruim, né? Tanto que todo mundo se ferrou, todo mundo se lascou. Agora, quando a gente fala em monarquia, pensa que, por uma questão até de inteligência, toda empresa é monárquica. Pensa numa empresa, na Coca-Cola. Tem um dono na Coca-Cola, que seja, é uma aristocracia, que seja. São poucos lá governando, certo? Você imagina se uma empresa como a Coca-Cola precisasse reunir todos os trabalhadores, todo mundo do marketing, todo mundo do RH, todo mundo que fica ali na mão de obra, na confecção do produto. Esse argumento é bom, hein? E fala assim, gente, o que vocês acham da gente? Toda empresa é monárquica. Este argumento, Bertolazzi e Pietra. Em 2026, esse argumento é bom. Não é? Qualquer empresa. Você tem uma empresa, você tem um trabalho, você tem uma pessoa que faz os seus vídeos, tem uma pessoa... Imagina se tudo que você for decidir, você precisar chamar todo mundo que trabalha pra você e falar, o que vocês acham de eu falar sobre tal assunto agora? Por que uma empresa prospera hoje? Porque ela tem boas pessoas especializadas em suas áreas, cumprindo o seu papel com excelência. Se você colocar uma pessoa do marketing... Com esse argumento você me convenceu. Se você colocar a pessoa do marketing para limpar o chão e fazer o cafezinho, tudo bem que ela pode fazer isso muito bem. Só que aí você vai ficar com uma falta no marketing. Se você colocar a pessoa do cafezinho do chão para fazer o marketing, talvez ela não faça tão bem e talvez você fique com o chão sujo, né? Então assim... Tá, e vem cá. Então, uma pergunta. Concordo com esse argumento muito bom. E não precisa ser hereditária a monarquia, é isso que eu ia tá? perguntar. Tá. Morreu o rei. Pode ser eletiva. Como o papado é eletivo, né? O papado é eletivo. Mas você acha que tem que ser um grupo ou a população eleger? Porque o papado não são todos os católicos é uma aristocracia, que votam, né? A aristocracia elege entre eles, né? Você acha e tem isso também, né? Essa delimitação eu acho boa, porque o Papa não pode chegar lá e instituir o que ele quer. Tudo que o Papa fala em ex-cátedra, que é quando a igreja é infalível, ele convoca todos os cardeais, né? E o bispado e tal. Eu acho que seria interessante que o limite do monarca fosse um grupo de homens preparados. Que é o que acontece hoje nas grandes corporações. Por exemplo, o Banco Itaú. Você tem os conselheiros do Itaú. Uhum. Então, o chefe maior do Itaú não pode chegar lá, o diretor-geral não pode chegar lá e decidir o que ele quer. Ele convoca o conselho, que são o quê? Homens bem preparados. Tá. E acho que a última polêmica, assim, envolvendo esse assunto que eu queria te perguntar. Os católicos, assim, criticam veemente essa postura da igreja de adoração ao santo, né? Sim. Eles falam muito a respeito. Os protestantes que criticam os católicos. Eu falei católico? Falou. Os protestantes criticam muito essa adoração de santos com aquele argumento, né? De que ninguém vai ao Pai senão a mim, né? Sim. Quando Jesus fala. Como você vê essa crítica? É uma crítica... É uma pena que eles vejam dessa forma, porque... Eu aprendi a ter tanto carinho pelos santos, porque eles nada mais são do que uma... E ao mesmo tempo, assim, né, tem a questão de que o crente, ele critica tanto o católico adorar imagens, só que todo mundo tem um porta-retrato todo mundo tem um pôster do Bolsonaro em casa, todo mundo sabe umas coisas. Então, assim, pra gente, uma imagem de santo, eu não tô rezando pra aquela estátua. O santo, o que é? É a memória de alguém que exerceu a sua cristandade com excelência aqui nesse mundo. Então, quando eu tenho uma estátua de Santa Rita de Cássia, né, que tem uma tradição de família, de devoção a Santa Rita. Quando eu olho para Santa Rita, eu lembro das orações da minha avó, eu lembro do que ela fez em terra, porque eu estudei a vida dela, eu lembro dos milagres dela, eu lembro, para mim é um exemplo de vida cristã quase perfeita aqui nesse mundo, se não perfeita nesse mundo. Mas quando eu faço uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e vou lá agradecer... que Nossa Senhora é um outro compartimento. Se eu faço uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, eu recebo a minha graça, eu vou Aparecida agradecer. Sim. Né? As pessoas fazem muito isso. Então, você considera isso adoração? Não, que a gente tem a devoção à Virgem Maria. Adoração é só a Deus. Tá.
A Virgem Maria é um caso específico. A Virgem Maria, da mesma forma que ela foi responsável por trazer o Verbo encarnado, né, que é o Cristo, ela também tem... aí existem várias passagens bíblicas, inclusive, que nos dizem isso. Quando, por exemplo, o primeiro milagre público de Jesus, quando ele, nas bodas, né, de Canaã, é Nossa Senhora que fala para ele, meu filho, vai lá e faz isso, ele vai lá e faz. Então, assim, e através dela, através do sim da Virgem Maria, que veio o Verbo encarnado. Estudar a Marianologia é fascinante, assim, é um estudo lindo, porque tem essa comparação, da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de Eva, ele também a salvação veio no mundo através de uma mulher que foi a Virgem Maria, né, que é o nosso exemplo de humildade, de tudo. Então é muito bonito a gente entender que ela não só é um caso específico, e na Sagrada Escritura está escrito que ela foi feita sem pecado, né? Ela foi feita sem, ou seja, ela nasceu sem o pecado original. Então, só uma mulher perfeita, sem o pecado original, que Deus fez especificamente com essa função, poderia trazer o próprio Deus para o mundo, que traria salvação para as pessoas. Então, se através dela Deus veio encarnado, através dela nós entendemos que a gente também consegue... E eu vou te dar um exemplo fofinho, que assim, quando eu fui protestante, né? Quando eu me converti ao catolicismo, eu tinha muita dificuldade com Virgem Maria, né? E aí teve uma vez que aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu tava, não sei onde eu tava, minha mãe me ligou, falou, filha, tô aqui no cabeleireiro, era na época da Jovem Pan, tô aqui no cabeleireiro e a filha da minha cabeleireira é muito tua fã, e é aniversário dela hoje, grava um vídeo e manda pra ela agora, por favor. Ai, tá bom, eu super corrida, parei o que eu tava fazendo, peguei, gravei um videozinho, mandei pra minha mãe pra mandar pra filha da cabeleireira. E aí, uns dias depois eu tava pensando sobre isso, falei, cara, é verdade, né? Tipo assim, o próprio Cristo atendeu a mãe no mesmo segundo, quando ela pediu pra que ele providenciasse mais vinho. E é óbvio que eu não tô me comparando com o Cristo, pelo amor de Deus, muito longe disso. Mas foi só uma analogia que eu vivi e que eu falei, cara, eu tenho 700 pessoas me pedindo todos os dias pra mandar foto, pra mandar recado, me mandando WhatsApp, me pedindo... Eu não dou atenção pra nenhuma, praticamente. Quando a minha mãe me pede, na hora eu obedeço, entendeu? E se Deus fez a gente a sua imagem e semelhança... É bem possível que ele também pense assim, sabe? Tipo, se a minha mãe mandou, vou fazer agora. Então a devoção à Virgem Maria é muito bonita por isso também. Ah, eu gosto. Eu gosto de Nossa Senhora. Você é católico? Olha, eu tive uma educação toda católica, tá? Dos dois lados. De ir à missa, de ir em movimento de igreja, de liderar movimento de igreja. Olha só. De não sair da arquidiocese. Sei. Vivi. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou católico, porque eu não tenho costume de ir à missa. Tá? Mas eu rezo. Sim. Eu tenho imenso respeito pela fé católica. Eu acho a fé católica linda. Sim. Missa, padre, coroinha, freira, rito, canto, os movimentos de paróquia, movimento jovem, movimento de evangelização. Eu gosto de observar e adorar a fé católica. Sim. Eu acho ela bonita. É bonita mesmo. Eu gosto de entrar numa igreja, eu gosto de fazer genuflexão, eu gosto de fazer uma oração quando eu entro numa igreja. Sou batizado, sou crismado. Então, assim, se me perguntarem minha religião, eu vou dizer que eu sou católico, mas quando eu olho uma pessoa como você, eu falo, ai, gente, então... Não, mas sabe, assim, eu sou casado com outro homem, então, assim, eu tenho dedos pra dizer que eu sou católico, Sim, mas eu gosto, Sim. Estou lá dentro e respeito. Sim. Né? Não sei responder. Sim. Não sei, mas já entendi. Não sei responder, mas eu tenho um imenso respeito, admiração e procuro estar ali. Sim. Né? Muito bom, que é o mais importante, acho, não perder Deus. Eu procuro estar ali. Gente, essa foi Pietra Bertolazzo no Cortadas do Firmino. Quero te agradecer. Gente, eu amei que você conseguiu englobar todas as polêmicas num programa eu só. tentei, Ninguém consegue fazer isso, eu amei. Eu Obrigada. tentei, ai, que legal. Muito bom. Gente, é o seguinte. A Pietra me trouxe, olha, a agenda dela. Católica, já que ele não vai tentar a igreja, ele pode rezar de casa. Também é uma agenda católica. E eu vi que na Tem o santo do dia. Tem a leitura do dia. A leitura bíblica do dia, o santo do dia. E no começo... e tem planejamento. Tem planejamento financeiro, exame de consciência em planejamento. Tem orações em latim, português. E todo início de mês, tem uma imagem. Isso é. E vem cá, essa agenda primeiro era só pro seu curso? Era só para as minhas alunas. Daí aí todo mundo gostava tanto que eu decidi abrir para vendas
para todo mundo. Então hoje ela tá Os seus vendo cursos, todo eles abordam o quê? São cursos voltados para mulheres que a gente fala muito sobre amadurecimento, a gente faz um estudo das virtudes, segundo São Tomás de Aquino, né? Me baseio sempre na Suma Teológica e na Sagrada Escritura. Então a gente faz um desafio que é o intensivão de tudo, assim, tem uma rotina, então todo mundo acorda, aquela coisa meio 5 a.m. team, só que misturado com práticas de fé, com vida intelectual também. Vocês têm grupo online? A gente tem grupo de WhatsApp que a gente faz os desafios. E todo dia você fala com elas? Todo dia eu faço uma aula online de manhã cedo ao vivo, com meditações, eu trago versículos e tal, estudos, e aí durante o dia a gente vai se acompanhando. E como você faz a preparação dessas aulas? Eu estudo muito, Firmino. Você estuda? Eu estudo muito. Eu leio, eu faço cursos, eu estudo. Me fala um pouco dos seus cursos. Então, eu faço uma imersão, que é o Desafio dos 3 Pilares, que são imersões só com mulheres. E elas seguem todo um protocolo que eu desenvolvi, então eu estudei muito, a gente faz, na verdade, um estudo sobre as virtudes de São Tomás, então a base é sempre a Suma Teológica e as Sagradas Escrituras, então eu sempre trago exemplos bíblicos de como essas virtudes são aplicadas. Então, de manhã, é aquela coisa meio 5 a.m. team, assim, todo mundo acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, algumas não têm coragem, mas a maioria toma. Tem uma dieta que eu falo, que eu estipulo não, que eu sugiro, né, porque faz tão bem pra mim que eu acho que pode fazer bem pros outros. E a gente passa 12 dias, tem 2 desafios, tem o de 7 dias e o de 12. E aí a gente passa esses dias estudando, falando sobre vida intelectual, sobre dificuldades. Então a gente aborda muito relacionamento e maturidade principalmente, né? Porque relacionamento hoje eu vejo que é uma coisa, é o calcanhar de Aquiles, assim, não é só da mulher, né? De todo mundo. Todo mundo tem problema com o marido, com sogra, com filho. A gente fala de relacionamentos em geral, assim, como a gente deveria lidar com eles hoje. Então é basicamente sobre isso. Assim. E vocês fazem encontros anuais? Eu faço encontros presenciais, assim, às vezes junta 2 turmas. Tudo online? É tudo online. E elas, esses cursos você vende de uma vez ou é por mês que você... É por imersão. É por imersão. Por vez, então. Por vez, agora a gente vai fazer semana... dia 18 a gente começa uma turma do D7, que é especial do mês das mães, que é voltado para a maternidade só. Entendi. Bom, essa foi Pietra Bertolazzi. Espero que você tenha gostado. Pietra, quero te agradecer. Eu que agradeço dizer que demais. Você é sempre muito bem-vinda no Cortadas do Firmino. Foi uma delícia esse bate-papo. Muito bom. Não estava aqui... o último bloco a gente falava sobre... Ali onde a gente fala sobre casamento gay, né? A gente pincela no assunto da igreja, mas acho que a gente mergulhou nesse assunto. E foi super legal, porque é um tema que eu gosto, que eu vivi, que faz parte da minha vida. Espero que vocês tenham gostado também. Não estava no roteiro, mas falamos muito sobre isso. Você que chegou até aqui pelo YouTube, quero agradecer. Curta, comente, compartilha. É muito importante para nós, para que entregue este conteúdo também para outras pessoas. A gente fica por aqui. Até o próximo Cortadas do Firmino, o podcast.